Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, onde os pastores se reúnem, como se fosse uma cozinha, para preparar a mensagem dos domingos. E a gente está na nossa série Deles para Nós, o Espírito da Carta. E olha aqui, se você está nos vendo em vídeo, eu tô ganhando presentinhos aí das pessoas que trabalham comigo. Será que isso aí foi um elogio mesmo? Quem deu isso aí pra você? Foi a Ju, o Ju Marcondes. Ah, então é por isso que semana que vem ela tá na escala do podcast. É, ela tá aqui. Ela que me chama de Michael Scott. Eu acho que é um elogio, eu nunca assisti. The Office é isso mesmo? É um elogio que ela tá fazendo? Claro, é o melhor chefe do mundo. E a gente vai falar sobre uma carta que traz um tema sobre humildade. E como a gente não vou fazer a pergunta aqui, porque o maior humilde do mundo foi Moisés, que escreveu sobre ele mesmo. Falando bem. Não houve humilde como Moisés. Mas eu quero perguntar sobre respostas a situações que depois você falou, eu acho que faltou um pouco de humildade da minha parte. E eu vou começar com uma pessoa que eu acho que não deve nunca ter feito isso. Vitor Fontana, tudo bem? Cara, eu já fiz com certeza, mas a minha maior dificuldade é ser capaz de perceber. o senhor responde e aí fala, eu acho que eu fui meio arrogante. Eu acho que eu fui um pouquinho, acho que eu passei um pouquinho do ponto com esse pessoal. Ah, cara, tem, às vezes rola. Mas não tem uma que você lembra e falou, cara, que uma vergonha. História constrangedora. Constrangedora, assim, pra gente começar meio passando vergonha. Eu teria várias de você, mas é legal você tentar lembrar. Nossa, cara, isso tá se tornando constrangedor pela minha falta de autoconhecimento. Mas vamos lá. Mas isso é legal. Isso é legal? É bem de você mesmo. Eu não tenho... tá. Coitado. Quer mandar Não. Quer que eu passe e depois você vá? Passa pro outro lado da mão. Eu vou tentar lembrar de uma história. Porque eu lembro de ocasiões, mas história legal, talvez demore. Nenhum com essas entrevistas de gente famosa da Sony Music, lá da Universal. Não, aí tem gente que foi arrogante comigo lá. Não, mas daí é normal, né, mano? Eu queria você. Tem uma. Fala. Putz, da Universal, cara. Do quê? Cara, um artista, esse eu não vou conseguir falar o nome do cara. Tá. Vocês sabem que vocês têm que deixar claro que não é qual Universal que vocês estão falando. É a Universal Music Group. Não tem nada a ver com do Reino de Deus. Cara, eu fui entrevistar um músico que é um cara metido intelectual e ele botou o nome. Pior que o começo dessa história podia ser numa igreja também, né? Não na nossa. Os músicos aqui não são metidos intelectual, não. Mas um músico metido intelectual lançou o disco. O nome do disco era o nome de um livro de um autor famoso, coincidentemente. Você pressupôs uma coisa muito errada, que ele leu o livro. Eu comecei a entrevistá-lo e tal. Aí chegou uma hora da entrevista e falei, joga real comigo, tu não leu, né? Cara, mas não na entrevista, Na entrevista. Eu falei isso porque... Caraca. Joga real comigo, tu não leu. Né? Eu que sou o Michael Scott aqui. Aí ele deu risada, eu dei risada também. E depois aí você foi demitido. E depois ele nunca mais olhou na minha cara. Cara, é lógico, cara. Mas foi divertido. Aliás, se há uma profissão que tende a ser arrogante, vamos fazer... Jornalista? Uhum. Eu sou jornalista e teólogo, pensa. Pensa. Mais arrogante e presbiteriano. Mais arrogante que eu, só o Antônio Carlos Costa. É jornalista. É jornalista e teólogo presbiteriano. Eu ia fazer outras piadas, mas não vou. O pessoal do direito é bom também, né? Do direito. Agora vamos falar um que trabalha no judiciário. Vamos lá. Tudo bem, Pet? Tudo bom, e aí? Beleza? Você trabalha no meio de pessoas muito humildes. É verdade. Todo dia eu aprendo sobre isso. Humildade, né? Você já deu alguma resposta? Lembra de algum episódio constrangedor que você falou, cara, eu deixei escapar? Cara, comigo, recentemente aconteceu, estava montando o guia dos pequenos grupos e uma das pessoas que monta o guia é professora e tal.
E aí eu acho que eu dei uma respostinha um pouquinho arrogante, assim, né? Uma hora que tinha que explicar o motivo de o uso de uma construção lá com vírgula, ponto e vírgula e tal. Ele tá usando o podcast aqui pra pedir desculpa, lógico. É melhor do que nunca pedir, né? E eu achei que podia ter sido menos didático nessa resposta, porque tava falando com alguém que manja muito mais língua portuguesa do que eu, né? Ele tá tentando ser humilde, falando que era arrogante. Mas eu fui! Tem as respostas aqui é tudo entrevista de emprego. Meu defeito foi ser muito... trabalhar demais. Fala aí, Sival. Sival, você é mais... Esses dois, o Fontana é difícil de entender. O Pet, ele foi agora... Você, conta aí, você que costuma nos chocar com seus exemplos. Tem algum ou não? Não tô lembrando de nenhum. Ô Sival, você já foi arrogante comigo demais. Eu vou mudar essa abertura. Eu vou falar uma história de cada um. Nossa, eu já fui arrogante com o Simval, cara. Isso com certeza. Não precisa falar que não. Não constrange a gente, não. Já tá bem constrangido. Nossa, eu lembrei agora. Desculpa, Simval. Eu tô com medo. Qual das vezes? A de hoje ou de ontem? Eu acho que você precisa falar qual das vezes. Porque o Simval já... Vai tá Tudo hoje, bem, Zé. Esquece todo esse negócio de mundo perguntar chorando. hoje. Que vocês vão ficar fingindo que... Zé, você lembra? Não lembra, né? Você não são arrogantes. Não lembro, eu não sou arrogante. Tudo bem, Zé. O Zé é humilde, eu tô de prova. Quem foi? Vou mudar a pergunta. Quem foi rápido. arrogante como você, Isso. Zé? Quem foi Por último. o maior arrogante que você já viu? Você pode... Meu Deus. Desta mesa aqui, pode falar? Já tá meio óbvio quem é dessa mesa. Desculpa te falar assim. É sério que tu vai meter essa agora? Poderia ter mudado, fazer que alguém foi arrogante. A gente gosta de contar dos erros dos outros. É mais fácil, né? É mais fácil. Dói mais. E eu acho que ia ser uma boa... Essa abertura desastrosa desse podcast, que eu tava quase pensando em recomeçar. Eu acho que foi uma das melhores. Ela traz uma coisa importante pra nós, que eu acho que vai ajudar na nossa reflexão de hoje. A arrogância é difícil de ser detectada. Porque, por um lado, pode ser o caso que o Fontana gosta de salientar. Eu nem percebi que eu estava arrogante porque eu tô fazendo um esforço para descer no nível intelectual de fulano e ciclano. Ou porque a pessoa também já tá cega porque ela acha que ela é melhor mesmo, né? Eu lembro, cara, eu morei nos Estados Unidos, na Califórnia, quando eu tinha 19 anos. Bem humilde. E eu conversando com um amigo meu lá, um jovem lá. Ele era um jovem que jogava basquete, amigo mesmo, mas foi muito interessante que a gente, num bate-papo, ele estava me explicando por que os americanos ganham mais medalhas. A discussão é porque os americanos sempre lideravam nas medalhas. Naquela época era só, às vezes, a Rússia, não sei como é que era, assim. Hoje a China ainda também é boa também, mas... E aí eu queria falar que era o sistema escolar e a condição econômica, dava para ter isso. Ele falou, não, é que a gente é melhor mesmo. A gente nasce melhor. E eu lembro, porque ele era um amigo, gente boa, e eu lembro que eu falava, ele tá brincando. E ele não percebia a gravidade Porque ele falava assim, não é econômico não. Eu falei, como você está falando que no Brasil não? Vocês comem arroz e feijão, vocês têm boa comida para... Não, é porque nossa nação, ela é uma nação eleita. É melhor. É pra falar mal dos Estados Unidos? Não, então, só tô vamos lá. Pra você ver, ele chama os campeonatos locais. As coisas não são um privilégio de um líder austríaco usando um bigodinho. Não, nossa, calma. Mas é exatamente isso que esse cara falou. Ele chama os campeonatos locais dele de campeonato mundial, né? Quem ganha a NBA é campeão do mundo. É isso, E aí, cara, ali eu falei, cara, a primeira reação que absurdo, cara, não é possível. E depois eu falei, coitado, ele não percebe o que ele tá falando, o absurdo que ele está falando. Os extremos, né, a gente vai encontrar. As pessoas que são ignorantes, por não conhecerem alguma coisa, elas falam absurdos e não percebem porque estão no extremo. E os arrogantes também, eles falam um absurdo. E qualquer pessoa com bom senso vai olhar, olha, ele não tá percebendo, o bom senso faltou. Nos dois extremos a gente vai encontrar isso. O que é mais feio? Um arrogante que é muito bom ou um arrogante que é ruim e é arrogante?
Eu acho muito bom, é mais feio, cara. Porque o cara que é ruim, você dá um desconto, ele é ruim. Mas ele é arrogante. E é o último cara que deveria ser arrogante, já que ele é ruim. Mas ainda assim, cara... O que te incomoda mais, ô Zé? O arrogante que é muito bom ou o arrogante que é ruim? O arrogante que é ruim é quase uma vergonha ali. Então, o Fontana já... O que você acha que é o pior? Eu acho que o arrogante mesmo, no sentido desse, né, do bom. O cara é bom e é arrogante. Eu acho que é um incômodo. Tipo, ele tem ferramental pra ser melhor do que ele tá sendo se ele é um arrogante. Que te incomoda mais, Pet? É que tem gente também que é sem noção de nada, né? Então, eu tô falando, boa a pergunta. Os dois incomodam bastante. Mas é que assim, tem dois tipos de arrogância. Acho que é interessante falar disso. Porque assim, uma coisa é o arrogante, eu sou melhor que todo mundo. Que geralmente é o que a gente pensa. É isso que estamos falando disso. Mas esse cara sem noção, ou eu sou melhor que você, né? Geralmente ele tem um segundo tipo de arrogância, ou associado, ou só esse segundo tipo. Que é o cara que é arrogante frente ao objeto. Ele é arrogante frente à matéria que está sendo discutida. Ele é arrogante frente à matéria que está sendo discutida. Então ele olha para aquilo, ele é ignorante, ele não sabe as coisas, ele fala, não, isso daqui é simples, isso daqui é fácil. E esse comportamento de subestimar a complexidade das coisas, sendo ele ignorante, torna o cara arrogante mesmo sendo um... Você tá passando pano? Eu tô passando pano pro meu amigo Monark. É porque na sua realidade. Eu tô passando pano pro meu amigo Monark. Mas algumas vezes aqui, né, você vai encontrar, a gente vai encontrar nessa situação do ignorante arrogante falando de coisas, ou falando daquilo que que o basal da maioria já percebe que ele tá, a vergonha alheia que nem o Pet falou, você percebe que ele tá fora do padrão e assim, você não precisa nem rebater. Você olha todo mundo e você fala, como que a gente enfrenta isso aqui? A pessoa tá falando que ela como se ela fosse a inteligente ou a conhecedora daquela matéria. E não é isso. Às vezes nem merece resposta. Então tem muita gente passando vergonha, pensando que tá mandando muito bem. E assim, se a gente for nos dois casos, tem um problema de autoestima muito grande. Ali de algo enraizado na pessoa, assim. Né? E o texto que a gente vai ler é uma carta da humildade contra a arrogância, né? Que é a carta que o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses. Antes da gente ler o texto, alguém poderia falar um pouco do contexto aqui que Paulo ou da cidade de Filipos. A gente está falando de uma igreja que, diferente de Corinto, por exemplo... De uma igreja ou de uma cidade? Não, eu tô falando da comunidade. Tá. Tô falando da comunidade. A gente está falando de uma igreja que, diferente da comunidade de Corinto, é de pessoas mais simples, financeiramente não tão abastadas. A gente está falando de uma cidade que é muito menos central para a vida do império do que é Corinto, do que é Roma. A gente falou dos romanos agora há pouco, mas ainda assim tem lá a sua importância. Filipos, quando você olha para essas cidades importantes do Novo Testamento, porque estão mencionadas ali, ela é, para gente que é brasileiro, pensa numa cidade grande do interior de São Paulo. É super relevante? Quem é paulista conhece. Quem é paulista conhece. Qual cidade? Pegar uma cidade maiorzinha do interior de São Paulo. Bragança, por causa do Red Bull até tem mais gente que conhece. Araraquara. Mas Araraquara é um bom exemplo. Araraquara, Cidade do Sol, é um bom exemplo. Por exemplo, a gente é tudo de São Paulo. Qual que é a grande atividade econômica de Araraquara? É difícil, né? É suco de laranja, mas assim... mas é suco de laranja porque é o Fontana. É por causa da cultura. É agronegócio. O Fontana pensou, vou perguntar numa cidade interior, porque é óbvio que eu sei a parte econômica. Mas qual das pessoas normais saberia? Com esse exemplo maravilhoso, vamos entrar no texto. Porque é muito...
Filipos É lógico que é laranja. É lógico. É lógico. Todo mundo sabe. Cutrale, né, cara? Você chega na cidade e tá cheirando laranja. É, lógico. Eu fui muito. Mas continua, tava indo bem. Você tá aí na Washington Luiz. Tá, não, continua. Não. Tá falando da cidade. Continua. Filipos não é também a cidade onde ficava os ex-combatentes ou é outra? Isso, exatamente. Então, fala um pouquinho sobre isso, o Pet. Cara, é muito interessante, né? Porque Paulo escreve essa carta provavelmente preso, provavelmente em Roma, né? Preso, provavelmente em Roma. Ou qual que é a segunda opção que ele poderia estar preso? Cesareia, que é o N.T. Wright, ele acredita um pouco mais nessa pré-prisão, porque a gente tem um problema, só para pôr, mas ele tá na prisão. Que é muito legal, uma carta sobre arrogância e alegria, né? Humildade. As cartas da prisão é muito forte. E aí, diferente de Corinto, né? A carta aos Coríntios, em que Paulo aponta uma série de problemas e trata esses problemas, parece que aqui para Filipos ele manda amor, né? Tipo, ele conta muito sobre a história de Jesus, né? O tema central, essa parte que a gente vai ler, né? É bem o centro o coração da carta, mas ele tá falando de coisas boas, né? Que ele se lembra da cidade. Sempre que eu me pego pensando em vocês, eu fico muito feliz, agradeço a Deus, assim, né? Então, acho que é uma carta muito bonita. Acho que é a minha preferida de Paulo, assim, né? Não, e o que eu queria falar um pouquinho que é o seguinte. O que o Império fez? O Império queria proteger Roma. Proteger Roma de qualquer um dos maiores problemas daquela época. Porque Roma se expandiu muito, eram os tumultos. Tudo que eles tinham que evitar, os governadores, todo mundo tinha que evitar tumultos. Porque os tumultos, eles eram muito, vamos dizer assim, os protestos mostravam que um dos tetrarcas ou alguém que estava em um governador... Eu juro que você ia falar treteiros. Os treteiros. ou alguém que estava de governador, ele era destituído por César, porque, cara, não é possível, você não está conseguindo controlar. Então, eles tinham que evitar isso. E eles, como Filipos é uma das cidades da porta de entrada da Europa, eles elegeram Filipos como uma cidade dos ex-combatentes. E aí, você tem alguns problemas. Era uma decisão impopular, ou seja, é uma decisão que você... Cara, o cara ele arrisca a vida dele para proteger a sua nação. E quando ele volta, vamos lembrar, décadas depois, anos depois, ele não pode voltar para casa. Agora o imperador fala, vocês vão ficar, vocês vão receber ouro, vão receber tudo, mas a sua família vai mudar para Filipos. Então, Filipos sabe aquelas... Aí eu não quero ofender, mas é uma cidade que quer ser uma capital e não é. Tem um contexto ali forte, né, do nacionalismo. Nacionalismo... Isso é uma palavra também nesse anacrônica, sentido, né? É Ribeirão Preto, não é? Eu só fui a pior que eu pensei em Ribeirão Preto. Eu também tinha pensado. Caramba, então tem que ser. Desculpa quem é de Ribeirão Preto. Desculpa nada. Ô, Pedro Leone, você que é de lá, confirma pra mim se assinar isso aí. Ô, Jonathan Neme. Mas assim, é isso. É aquela cidade que, cara, é uma arrogância... Nossa, é Ribeirão. Não, para de falar, vamos falar de Filipe. É uma cidade que tem muita arrogância e tem muito rancor. Por quê? Eles são patriotas, mas nem tanto. Levanta a bandeira de outro país. Porque assim, são patriotas, mas eles estão frustrados e com raiva de Roma por não ter deixado voltar. Então é nesse contexto, e aí é um lugar perigosíssimo. Primeiro, porque é pessoas traumatizadas pela guerra. Então a qualquer hora, aí é um contexto tipo... Estados Unidos com os ex-combatentes. Qualquer hora alguém pode tirar uma arma são pessoas que estão, assim, acostumadas a matar. Você tem vizinhos que mataram muito ali e aí você tem que... é uma cidade difícil. Outra coisa, é uma cidade muito... Pelo patriotismo, a adoração a César
já está mais avançada, porque há uma discussão entre os teólogos e arqueólogos, que é porque a adoração a César ela é mais tardia. Ela é gradual, né? E ela vai ganhar uma força muito mais forte no final do século. Essa carta, mais ou menos por volta de 60, pega um Paulo mais maduro, já 15 anos de ministério, mas por outro lado, sempre se falou, não, aqui não está tão forte, mas aquela cidade justificaria muito estar mais avançado por essas características. E tem umas coisas, né, tão... Falando de Atos, da formação da igreja, né? Essa característica, né? Essas cidades aqui que a gente está falando das principais aqui, que receberam cartas. Tem uma ou outra exceção, a gente deveria verificar, mas todas elas tiveram, não só recebiam os legionários aposentados, mas elas formavam legiões. É mais fácil você ver os filhos e os sobrinhos, os netos desses legionários, formar as novas legiões que saíam para fazer as campanhas do Império. A linguagem que a gente encontra aqui, quando a igreja de Filipos se forma, a forma do que acontece quando Paulo e Silas expulsam o demônio da menina que era usada pelos seus senhores para adivinhar. Essa agressividade aqui e a rapidez para punir sem julgamento, sem descobrir se Paulo é ou não cidadão romano, vamos castigar logo. Isso é típico da disciplina militar. E o segundo, na hora que acontece um terremoto e a cadeia que se quebra, né, onde Paulo e Silas estão presos, o carcereiro tem um comportamento típico de um kamikaze, de um homem que recebe uma missão e não consegue cumprir a missão. Que é também essa característica de alguém que serviu numa legião. Que recebeu uma missão, não cumpriu a missão, vão me matar. E aí Paulo e Silas estão... Essa característica a gente vê aqui em Atenas do militar, da ética e o comportamento militar de castigar rápido, açoitar, né? Paulo e Silas foram açoitados. Depois foram para a prisão e aí depois disso descobrem, nossa, estava errado, não podia ter feito isso, o cara era cidadão, ele tinha direito, a gente já castigou logo. Isso é típico de uma disciplina militar, né? A gente vê isso no comportamento em Atos. Mais uma informação que eu acho que é interessante, o N.T. Wright vai dizer na carta, no livro dele sobre a biografia de Paulo, que lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, vai dizer que nós não somos, nossa nacionalidade, é nacionalidade que ele usa, não é daqui, é do céu. Nossa pátria. Nossa pátria. E aí, se você entende esse contexto, ele vai dizer, se você entende que quem está lá não acha que é de lá, mas está vivendo, quer falar, não, eu sou, mas não sou. É o cara que... É o cara que é argentino, mas torce para um time que chama News Old Boys, né? Cara. Ou alguém que é brasileiro, mas torce para um time que é italiano, não é daqui do povo. E aí, cara, é muito... Gostou dessa? Quase não tem mais torcedor da Juventus. No Palestra, o cara torce... O cara torce... que é do Brasil e torce pro Palestra, né? Itália. Hoje avaria, simpático, vai lá comer um canal. Cara, que Corinthians é brasileiro, né? Em termo bem brasileiro. Ainda entre Não, e aí, cara, a questão é essa, cara, que para esses combatentes que se converteram ao Evangelho de Jesus, esse tipo de linguagem fala, vocês sabem que a gente não é daqui. Não é que Paulo está querendo que a gente abandone aqui, viva um isolacionismo, ou acha que a nossa... A gente erra muito, porque a gente não entende esse contexto e acha que Paulo está falando, vamos fazer tudo para viver no céu e não viver aqui na terra. Mas Paulo está dizendo ao contrário. Sabe esse sentimento que você tem, que aqui você não se encaixa, em Filipos você não se encaixa, que você deveria estar em outro lugar, mas que mesmo assim você defende esse lugar como se fosse não seu? Não é Ribeirão Preto, é Governador Valadares. Ah, é? Resende. Não, tem muitos. Cada estado ele vai achar um. Vitória da Conquista. Não, e o pior é que nós de São Paulo somos Roma, né? Não sei o que é pior nessas comparações, o que é, né? Mas assim, eu acho que isso é um bom contexto para a gente entender de crises nessa cidade, de uma arrogância incrível dessa cidade. E Paulo decide falar sobre Jesus e como ele como o jeito dele de ser soberano e ser
o escolhido, o Filho de Deus, ele decidiu agir de outra maneira. Então isso é... E ele decidiu agir de outra maneira, sendo rejeitado aonde ele deveria reinar. Então, se você pega esse contexto de soldados chegando, que queriam ir para um lugar, que achavam que devia ser tratado de uma forma, que tudo mais, e aí você vê Jesus, o Deus deles, ou o ídolo deles, que é César, não deixando eles fazerem isso. E aí Paulo apresenta um novo jeito. Sede de vocês imitadores de um novo jeito de ser. E aí em Filipos você tem essa música, esse poema que Paulo vai trazer sobre humildade. Mas eu queria que a gente lesse o texto principal, segundo o Vitor Fontana. O espírito da carta vai passar muito Filipenses por 2, versículos 5 a 11. Você pode ler, o Zé? Posso. Acho eu te dizer César. Vou ler desde o 1. Tá. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esse texto é uma afronta, né? Não tem como mandar um texto desse sem estar afrontando muitos valores na época, né? E hoje também, mas na época é algo, eu acho, que impacta. O que mais impactou na tua vida, Simval, desse texto? Olhar para essa, né? Tem o que é óbvio, né? Mas não, é impressionante. Se pensar que Jesus, sendo Deus, né? Tudo que ele é, a gente falou aqui brincando, né? Iniciando aqui a nossa conversa, falando, sei lá, de um ponto de partida que pode ser até por ignorância, a gente se apega para falar do nosso conhecimento ou ou do lugar, né, como você disse aí, do lugar de nascimento, ou seja lá qual for alguma coisa que dá para a gente contar alguma vantagem, a gente se coloca, né? Teve agora há pouco falando dos times, por exemplo, você fez uma inferência aqui, mas a gente seja por uma coisa que pequenininha que a gente pode pegar e contar alguma vantagem ou se colocar como algum reconhecimento que tem nisso. Quando a gente chega aqui, a gente tem Deus virando homem. E ainda como homem, né, tudo esses degraus que são descidos aqui. Apresentando, então, provavelmente, colocando agora para esse cara que estava lendo aqui. Então, vamos colocar as patentes aqui do exército que a gente conhece, né? Lá a gente vai ter outras divisões, né? Os centuriões e outras divisões lá que valem lá para os legionários, mas aqui a gente vai falar, imagina alguém que estava... Você falou legendários? Legionários. Ah, bom, desculpa. Mas aí a gente vai falar de como aquele que, pensando na nossa patente aqui, pensando em alguém que estava se engrandecendo porque era um sargento, porque era um tenente, achando que ele tinha um lugar na igreja e ele tinha proeminência porque ele era um veterano de guerra que tinha lutado 10, 20 lugares diferentes, batalhas, e ele tinha muita história para contar, e a arrogância de ter vencido essas batalhas vinha e contava essa história, e quando chega aqui ele ouve isso, então pensando em aquele que é o próprio Deus
resolve encarnar e descer. Então, olhando para isso, né, aquilo que seja qualquer vantagem que eu tenho, ou que eu consegui, ou que me foi dado, é uma atitude, sei lá, qualquer arrogância, né? Qualquer arrogância dessa que a gente falou vira uma migalha, vira uma vergonha, vira, na verdade, tudo. Qualquer arrogância vira vergonha alheia, como o Pet falou no começo. Eu posso perguntar uma coisa sobre esse texto, uma curiosidade? Presta atenção, Fontana. Porque há um debate. Pra mim que não vai ser, que ele vai perguntar. Pra toda a mesa. Tô perguntando pro Fontana, né? Há um debate sobre se isso é um poema, se é um hino que era cantado nas igrejas, naquela igreja, e Paulo adaptou. Mas a minha curiosidade é o quão isso é importante pra gente entender esse trecho aqui. Tá. Não é vital para compreender o que o texto está querendo dizer. É um poema. Ponto. Tá? Quando a gente Quem falou pra você que não era, estava errado. Não. Não, o pessoal discute isso. Talvez não é o poema nossos hoje. Não, ou se é uma música, né? Se é um hino, né? É um cantado. hino cristológico. Que a passagem é conhecida como hino cristológico, ela tem estrutura poética. Uhum. Em grego ela soa como poema. Sim. O que é mais discutido, o que a gente discute, vê mais discussões na academia é o quanto que Paulo é autor desse negócio ou o quanto que ele está usando algo conhecido da comunidade, ou seja, um hino que era cantado na comunidade, como uma maneira de teologizar e educar a comunidade que já está familiarizada com aqueles conceitos, com aqueles termos que são cantados. Tem a mesma discussão com Colossenses 1 também. Mesma discussão com Colossenses 1, exatamente. Eu acho que em Colossenses 1 a discussão é mais discussão do que aqui em Filipenses 2. É um pouco mais... É um hino mais polêmico, talvez. Mas se o pessoal cantava isso, tem algumas implicações, né? Tem. A primeira delas é que Paulo está lidando com repetição de teologia e não inventando coisa. A segunda dela... Mas isso é complicação? Não, isso é uma implicação. Uma implicação positiva. Ok. E é como se fosse o seguinte... Eu estou dizendo que a comunidade de Filipos já tinha uma familiaridade com a doutrina da encarnação por meio dessa canção. Então... E não foi uma comunidade que Paulo pareceu passar muito tempo, né? Cara, diz muito a respeito da própria comunidade. Me parece uma comunidade bastante madura. Não só por esse trecho. Não é por esse trecho. É porque você vê uma ausência de Paulo... Exortador. Você vai ver. Ou você vê assim, ou Paulo mudou muito, ou essa igreja realmente não está precisando. Tem umas discussões sobre isso do finalzinho ali. Sim, mas é diferente. A gente vê uma sequência. A gente vê, até pelo fato de botar um hino, você vê que tá... eu acho uma conversa positiva, né? Toda carta tem um mote para ser escrita. Outra coisa que eu acho que é uma implicação disso, Pet, é o fato de que Paulo, se ele está de fato... ele recebeu oferta, né? Tem isso, né? Ele recebeu. Foi lá cantar. Todos nós somos... ele tá falando, ele vai falar coisas bonitas, mas todos nós somos missionários, ou fomos um dia. Você sabe que o dia que você recebe uma oferta boa... Você escreve poesia, você canta, tu elogia. Você sabe que você fez a sua melhor pregação, mas que o músico recebeu uma oferta maior que a tua. Aí você escreve uma música. É verdade. Essa porque, gente, pra quem não conhece tanta carta, logo depois ele vai agradecer demais as ofertas. Ele fala, mesmo, não sei o quê. Mas acho que em Romanos ele fala que ele queria oferta. Aqui ele fala, não digo isso, vocês me ajudaram muito quando eu tava lá na Macedônia, saindo. Não digo isso porque eu quero receber alguma oferta longe de vocês de mim. agora. Eu pareceu longe de mim, mas assim, se é um hino cantado por eles, tem, eu acho, a ver com a questão da adoração, né? Se é nesse contexto da adoração a César, e eles cantam isso na congregação ali, na igreja. Não, claramente é um confronto. Então já tem isso na igreja, né? Agora, se foi Paulo que compôs,
Aí talvez é algo que estava nascendo ainda, né? Então, acho que... Posso dar minha pitada de hermenêutica? Não é... Eu acho assim, primeiro, é comum entre os judeus cantarem músicas. A carta não é necessariamente para judeus apenas, mas Paulo é um judeu e eles sempre cantavam canções sobre... Então é muito normal isso, sabe? As canções no meio dos textos. Sim. Então Paulo apenas está fazendo o que ele aprendeu sempre lendo e foi alfabetizado e ele ia sempre ter canções no meio dos textos. E as canções no meio dos textos são os refrões dos textos. São as partes mais importantes do texto. Ou seja, é um jeito de quem está lendo, é um jeito de deixar para quem está lendo dizendo, olha, aqui é o caixa alta, Cerne, é o negrito, é o sublinhar ali, quem tá mandando uma carta fazia isso, né? Ó, deixa eu colocar aqui para você entender. Naquela época deixa eu colocar uma canção para você entender que aqui você tem que voltar. Isso vai explicar tanto o que veio até aqui, como o que a gente vai falar depois. Então, para mim, sempre que você vê um poema, por isso que é importante identificar poemas, e já estão identificados todos, as nossas Bíblias mostram várias vezes que ali é um texto diferenciado, é para você também saber que ali está o miolo, e é por isso que a gente escolheu como o espírito da carta aos Filipenses ser esse trecho. Tem um outro negócio que eu acho que é legal também, é que se isso é um hino, se é um poema musicado e que o pessoal cantava no contexto de adoração, Paulo está fazendo uso da música como pedagogia, cara. E isso eu acho que essa é uma discussão importante, inclusive, nos ambientes de estudo dos reformadores, por exemplo. A suposta controvérsia aí de Calvino e Lutero. Lutero é mais favorável ao uso da música como instrumento pedagógico, Calvino é menos. Mas, se for o caso, Paulo está usando da música aí como instrumento pedagógico, que é muito interessante. Na prática, eu costumo dizer que quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança para quem é da minha geração, do Simval e do Marcos. Não é Lamentações de Jeremias, é Ana Paula Valadão. Ficou na cabeça das pessoas por causa da música. E que bom! E quem cresceu no JV conhece o Gilson? Sabe os versículos? 1 João 4,18. Você tem Escondi a tua palavra no meu coração. Você tem todas as músicas que eram de versículos feito. Nessa dividida, Lutero ganhou, viu? Na minha opinião. Mas não tem dúvida. É que eu falo que é uma suposta controvérsia porque eles nunca debateram entre si sobre isso. Quando você olha pro... Mas eu tô dizendo que na minha opinião aí, o Lutero tinha razão mesmo. E eu acho eu acho bem interessante. A gente tá falando de uma escada. Vocês podem destacar os pontos que parece assim que Paulo vai começando lá em cima. Porque o Paulo vai falar assim, vocês não sejam arrogantes, tratem os outros como superiores, não que eles sejam, isso que é o mais interessante. Paulo não está dizendo, quando tiver alguém superior, trate todos os outros como pessoas superiores, com honra e tudo mais. Daí sejam imitadores de Cristo. E aí ele começa lá em cima, qual que é a primeira... E aí ele vai descendo, e ele vai descendo muito, muito mais do que um ser humano normal aceitaria. Então ele está lá em cima, mesmo sendo... Ele começa maior do que um ser humano conseguiria ser. Nunca... Embora sendo Deus. E desce até, né? Daí começa assim, né? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Então ele não se apegou ao fato de ser Deus... E se esvaziou. E isso já... Cara, esse hino esse texto é bem difícil se você fazer teologia. Não bem difícil fazer teologia, mas na teologia sistemática, que gosta de resolver tudo direitinho, se você mergulhar nisso, é difícil. É difícil, porque é um texto bonito para cantar. E é um hino... Como hino é muito fácil. Como tratado teológico não é fácil. É importante o versículo 5, né? Que começa com a atitude, né? Essa palavra... Até uma tradução que as mais recentes escolhem atitude, né? Acho que as mais antigas usam sentimento. Pensamento. Pensamento.
Então é interessante isso, né? Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E aí ele pinta o quadro, né? Ele desenha. Isso. E aí ele começa sendo igual a Deus, não se... Aí tem o esvaziou, não tem? Então, mas o negócio é colocando... Quer comentar esse primeiro aí? Não, que ele tira, usando a lógica de exército, ele tira a patente de todo mundo. Tirou. Arrancou, né? Ele falou, se você tá se achando alguém, deixa eu te contar sobre Jesus. Só ele falou, considerem os outros superiores a vocês, não considerem os teus interesses, mas os dos outros. Você já inverteu a lógica de qualquer modelo, tanto de empresa, modelo de igreja, modelo de qualquer lógica piramidal aqui. Então, e aqui tem... É um texto... esse versículo que a gente leu é um versículo, vamos dizer assim, é mais posterior ao que a gente está acostumado. Porque qual que é uma coisa que a gente tem, e por vários motivos, no Novo Testamento? Nenhum texto fala que Jesus é Deus tão claramente. Assim, você tem várias narrativas que você fala, é óbvio, mas não é. Nunca tem assim, Jesus é Deus. Tem texto que ele aceita adoração. Tem texto. Não. O tempo todo eles estão dizendo Jesus é Deus. Só que por que eles não falam? E aí você entende. Uma das grandes explicações, me corrija se eu estiver errado, Fontana, é porque a nação de Israel nasceu para mostrar que existe só um Deus. E tudo isso é tão forte que você tem que... o conceito de trindade, que hoje está bem desenvolvido, mas ali tem que ser colocado como, não, ele é Deus, mas não é Deus. No sentido de... ele é, mas a gente fala diferente, ele é semelhante, ele tudo... E aqui, parece que Paulo várias vezes vai, por exemplo, tem aquele... Ele é Deus, mas não é outro Deus. Não é outro Deus. Essa que é a parada. Que você está tentando fazer, é isso aí. Ele não pode... Ele é Deus, mas ele não é uma segunda divindade. Ainda mais o apóstolo Paulo, como o apóstolo dos gentios, ele não pode cheirar politeísmo. Panteão. Não pode ter cheiro. Não é nem que... Sabe não é que ele não pode falar que é isso, ele não pode... deixar mal entendido. Tanto para não atrapalhar a fé dos gentios que precisavam entender um único Deus, quanto para não... Os judeus que são convertidos. Judeus, não, e dos gentios, né? Tipo, para não atrapalhar, isso. Porque eles já tinham essa imagem de vários deuses, então para entender isso, quanto para não... ser uma barreira com o seu povo. Uma barreira com os próprios judeus. Isso, mas ele tinha que, pro próprio povo, falar, Jesus não é um profeta. Sim. Ou é mais do que um profeta? É bem mais do que um profeta. É bem mais do que um sacerdote, mesmo sendo um sacerdote. Sim. É bem mais do que um rei, mesmo sendo rei. Sim. E aqui entra a discussão um pouco que o Pet levantou, porque se isso daqui já estava sendo usado, se não é algo de autoria necessariamente de Paulo, e como é algo rebuscado, que uma poesia, uma linguagem poética, tudo, o fato de já ter uma cristologia, que a gente chama, né, um desenvolvimento aqui de afirmar a divindade de Cristo, pesa muito nessa discussão histórica sobre os credos e as coisas, a maneira que se desenvolve a doutrina. Da própria igreja primitiva, né? Sim. Porque às vezes quando você chega no texto de Pedro, quando vai falar que claramente está distinto ali a trindade, a academia considera na sua forma absoluta que é um texto posterior. É um texto que não se encontra nos textos nos primeiros textos, os mais antigos. E às vezes quando a gente fala... Mas nesse caso não tem como você falar, porque é todo um hino ali. Sim. Você tem que ter, né? Mas eu estou dizendo que é mais... E às vezes quando a gente fala essas coisas, às vezes parece um negócio muito fora da nossa realidade. Mas só de você pensar, por exemplo, na Testemunha de Jeová, ou até mesmo nos espíritas, que tem uma visão falando, não, somos também o povo da Bíblia, somos cristãos, às vezes se dizem, né? Mas não tem Cristo como Deus aqui, né? E isso é muito relevante, inclusive nos dias de hoje, assim, porque a pessoa precisa reconhecer a divindade de Cristo para se tornar um seguidor de Cristo de fato. Não tem como fazer isso sem reconhecer, né? É uma necessidade. E o segundo, o degrau abaixo é qual? Ele assume a posição... Aqui no português fala assim, assume a posição de escravo nessa tradução no NVT e nasceu como ser humano. Eu acho que talvez no grego, aí nas coisas,
às vezes uma coisa pode ficar na frente da outra. Para mim, faz sentido pensar que o próximo degrau é nascer como ser humano e depois, como ser humano, se colocar como escravo, né? Ou ele está falando que a escravidão é uma escravidão de já nascer como ser humano. Eu acho que não. Talvez. É uma discussão. Não, mas é porque assim. É a função de servo, né? Eu não estou com o texto aqui. É muito mais sobre servo. E se submeter a encarnar é ser servo. Entendeu? Então, assim, eu acho que deve estar junto isso aí. Apesar que no degrauzinho que a gente aprende é isso. Ele se torna homem, mas não só homem, mas servo. A gente está tentando sistematizar um texto que... Não é nem sistematizar. Eu estou dizendo só que é uma progressão de ideias ali, de caminho. Sim. Tá? Mas, de qualquer jeito, a encarnação é considerada vamos dizer assim, um passo de servo, né? De serviço, de alguém que está servindo. E aí ele fala que não é só homem e servo. E colocou ainda uma qualidade do servo, porque não é todo servo que é obediente. Então tem servo que não obedece, e aqui o servo obedece até cumprir a missão. Então foi obediente até a morte. E isso é importante, porque... E morte de cruz. Porque esse obediente até a morte mostra a intencionalidade do começo. Ele é o servo sofredor de Isaías, dos Salmos. É o servo que está sofrendo, de Jó, e que sabe desde o começo que a cruz era o seu caminho. Então é isso que ele está dizendo. E aí, servo de cruz, aí é algo do abaixo de todo mundo, que é o tipo de morte. É o maldito. Maldito. É o maldito. É o que desceu, que você pensa assim, de um lado, e ele foi pro mais... E aí, cara, quando você pensa nisso, no contexto, trata o outro como se fosse maior que você pode tratar o outro nesse... Até o servo já é um escândalo, mas alguém que morreu de cruz ou alguém que está envolvido com isso é maldito. Aí você... Então é todo mundo mesmo, né? Nessa atitude que está falando. E aí você tem uma volta que é interessante, né? E por isso Deus o elevou ao lugar da mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. E aí Paulo puxa os elementos do Antigo Testamento todinho aqui para, de novo, não só falar que Jesus é Deus, mas que os atos de Deus no Antigo Testamento está se cumprindo em Jesus. Aí quando ele diz que não há nome acima desse nome, de novo ele está dizendo que Jesus é Deus de maneira, não vou dizer codificada, mas de uma maneira que qualquer hebreu entenderia. E talvez um gentil precisasse de uma outra explicação. Está remetendo a Êxodo aqui. Só tem um nome que é acima de todos os outros nomes. Yahweh, Senhor Deus dos Exércitos. E aí quando diz, opa, nome acima de todo nome, Jesus, né, a gente tem aqui de novo Jesus numa cristologia do alto, né? E quando ele revela que... Então, isso é interessante. Esse homem que a gente segue, ele é Deus, mas a gente não o adorou antes dele se revelar, porque o nome de Deus, ele, no livro de Êxodo, né, Shemot, ele vai revelar, e ao revelar, os joelhos se dobram. Ao revelar, a terra se torna santa. Ao revelar o seu nome agora, você precisa de todas as leis de Levítico, tudo, porque vocês carregam meu nome entre vocês. E aí fala, o que Paulo está fazendo ele na ressurreição se revela. E o nome dele, e aí Paulo completa que todo joelho, e não é o joelho que confessa Jesus, é essa a parada. É uma parada cósmica. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí vem as três camadas que os judeus faziam sempre na criação. Você tem isso, e depois você tem isso no... O mundo dos mortos, o mundo dos vivos e o mundo dos que estão no terceiro céu. Não, e os céus, né? E aqui tem um ajuste aqui de conduta, né? Uma correção aqui que ele faz para eles no versículo 14.
façam tudo isso sem queixas e sem discussões. Então tem um ajuste aqui, né? A gente estava falando lá que aqui no meio da carta sempre encontram alguma coisinha, não está nunca tão grande como seria lá em Corinto, né? Ou em outro lugar, né? Ou em Éfeso, falando do jeito do pessoal conviver lá. Aqui, colocando um ajuste, né? Façam tudo isso sem queixas e discussões. Né? Seguindo o exemplo de Cristo, né? Seja a atitude de vocês a mesma. Esse está antes ou depois? Isso está depois, logo depois. Então, começa dizendo, tenham a mesma atitude de Cristo, né? E quando chega no 14, faz isso sem queixas e discussões, para que vocês sejam irrepreensíveis, inculpáveis, então, no meio de uma geração corrompida. Então, a consciência do lugar onde você está, né? Onde que você faz isso? Eu faço isso vivendo a vida da cidade. Eu faço isso interagindo na cidade. E aí é um posicionamento onde a gente está vendo na lógica que das igrejas que se isolam. Aqui é claramente, se você é uma geração que brilha no meio de um lugar escuro, significa que você está vivendo a vida da cidade. Né? Você está fazendo comércio de suco, você está trabalhando com o produto da cidade, você não está isolado. E a lógica isolacionista coloca muitas comunidades e muitas igrejas fora da vida da cidade, que não interage com os negócios que a cidade faz. Mas no meio desse... E muitas vezes por uma espiritualidade, por uma arrogância disfarçada de espiritualidade. Eu não me misturo. A espiritualidade desencarnada, que é totalmente diferente do Deus encarnado. Do que a música, do que o hino está trazendo. 100% homem, 100% Deus, né? Então aí de novo, né? 100% consciente de quem nós somos, cidadãos daquela cidade que há de vir, que não é a nossa, né? Pátria. Da pátria, que é a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, consciente disso, mas atuando nesse lugar aqui, que é marcado pela corrupção e pelas coisas desafiantes de qualquer cidade. É a nova São Paulo que vai descer dos céus. Então, quando a gente tem essa consciência que a nossa cidade é a cidade que vai, assim como Jerusalém vai descer, e é lógico que tem um peso muito maior lá, mas está dizendo isso, aqui é o nosso novo céu, nova terra, isso aqui, nós somos cidadãos de lá, mas ela vai ser, é um céu que se completa que se funde. Não é nós que vamos, né? É o céu que vem. Que é o céu que vem. Assim como o Éden. O Éden é a descrição do céu, é o lugar onde céus e terra se encontram. E essa ruptura acontece com a nossa queda, mas ela está voltando quando Jesus começa vencendo a morte. Ela é possível de novo, está, e ainda não, né? E é interessante que Paulo, mais uma vez, tem um cuidado de colocar Jesus lá no alto, mas ele fala para a glória de Deus Pai. Ou seja, de novo, Paulo traz a figura de Jesus sempre como o senhorio de Jesus do lado do Pai que vai ser glorificado, né? E isso é legal, porque isso não precisa nem muita aplicação cristocêntrica, porque o texto é raramente os textos. Raro não, mas o texto é muito claro. Quem que está fazendo tudo aqui, né? Ele está trazendo, olha, cara, vocês têm que só entender quem é Jesus, olhar e imitar, né? Imitar e fazer essa caminhada. Mas é difícil. A nossa tendência sempre, até como cristãos religiosos, é nos acharmos melhores que os outros. Essa é a nossa tendência. E aqui ele está dizendo que nem o querer você tem. Ele efetua em vocês o querer e o efetuar. E até o querer de vocês é oposto a isso. Então eu estou aqui ensinando isso, mas eu sei que vocês têm que enfrentar isso, porque queixas e discussões vocês vão ter. Tem oposição do povo de fora, oposição dentro de você mesmo. Ele coloca essas dimensões de todo joelho se dobra em todo lugar, mas ele coloca as dimensões das lutas internas, né? Vocês façam isso sem queixas e discussões, porque essa atitude não é natural nossa. A gente tem hierarquia, a gente quer ser superior, e dentro da sociedade tem isso, e dentro da gente também tem. A gente que não é Deus, a gente se apega, né? Que é o começo do hino, né? Deus que era Deus não se apegou, mas a gente se apega facinho. Se apega. Sim. A gente se apega.
E aí é uma parábola que Jesus usou, que se encaixa um pouco aqui. A gente não só se apega, como a gente quer tirar Jesus desse lugar e mostrar para ele como é que é ser um filho do rei. A gente quer deixa eu mostrar aí, não, muita humildade, muito... Você não conhece Jesus, os caras que eu conheço. Esses caras vão passar por cima de você se ficar desse jeito. Sim. E o que Jesus está dizendo, não, é isso. Morri por ele. Né? Eu morri. Esse trecho aqui, eu já contei isso outras vezes aqui na igreja, ele foi o texto que, assim, mudou minha vida, assim, né? Porque eu falo que eu tive uma revelação de Deus através desse texto, né? Porque minha relação com meu pai, desde que eu me tornei cristão, foi muito conturbada, assim, né? Meu pai veio do Nordeste, tudo, ele tinha já um preconceito que vinha desde a sua infância contra evangélicos por ser católico lá no Nordeste, mas deixou de ser católico e virou um ateu ferrenho, assim. Então, quando eu me tornei cristão, ele e evangélico, tudo, preconceito duplo. Um preconceito duplo, porque ele lia esse movimento neo-ateísta, tal, de Richard Dawkins e tudo mais. E era uma situação muito complicada em casa, assim, nos jantares, eu como alguém que não conhecia a Bíblia direito ainda, mas nem tinha lido a Bíblia inteira ainda, qualquer coisa assim, com 15, 16 anos, meu pai, que lia esses caras, ficava questionando coisas da Bíblia para mim que eu estava começando a aprender, assim, e aquela relação já bem complexa. E meu pai era engenheiro tal, e tinha o sonho de que eu fizesse engenharia também. E eu passei na faculdade de engenharia, tudo. 1 ano e meio depois eu larguei, porque eu não estava me conectando com aquela faculdade. E eu estava muito envolvido na missão lá que eu fazia parte, e dando estudo bíblico e tal. E meu pai pirou, assim. E naquela época eu estava estudando para o vestibular, passei na segunda fase do vestibular, mas fui viajar da USP e tal. E fui viajar com os amigos. E meu pai ficou muito bravo de eu ter ido viajar entre a primeira fase e a segunda fase, me chamou para casa e eu deixei meus amigos na viagem, assim, voltei de ônibus sozinho. E ao chegar em casa, ele falou: depois de jantar, quero conversar com você. E eu falo que ele falou as 4 piores coisas que um filho pode ouvir de um pai. Assim, né? Ele chegou, falou assim: eu me envergonho de você como filho. Se eu pudesse, eu te expulsaria da minha vida, te expulsaria aqui de casa. Eu não queria que você se referisse a mim como pai, e eu não te amo. Ele falou essas coisas, óbvio que a minha relação com ele já estava conturbada, tudo, mas aquilo me destruiu, né? E eu lembro de conversar com a minha mãe, assim, de falar coisas assim, tipo, como você tá casado com esse cara? Porque ele tinha feito coisas parecidas com meus irmãos, ele tinha o trauma do meu irmão que teve problemas com drogas, que foi expulso de casa, então ele tinha um medo de eu ser vagabundo, aquela coisa, e via essa questão da religião não como algo saudável, mas como pior ainda. E eu lembro de pensar assim, eu que tenho vergonha dele. Eu que queria que ele não tivesse na minha vida. E eu passei ali 1 mês, eu lembro, de 2008 para 2009, sem falar com ele, assim, muito incomodado, brigando com a minha mãe, pegando meu jantar, indo para o meu quarto comer, ao invés de jantar com ele, tudo. Estava na época de estudo ainda, mas peguei carteira de trabalho para começar a trabalhar, sair de casa. Mas foi bem na época que um pastor compartilhou uma mensagem sobre oração, tudo, e sobre orar, e orar mais tempo. E um dia eu fiquei no quarto orando, a primeira vez que eu acho que eu orei por um período longo de tempo, assim, mais de 1 hora. E esse texto veio ao meu coração, assim, eu tinha lido por pouco tempo. E eu pensei assim, se Jesus, né, em quem ele é, né, fez o que ele fez, eu senti Deus falando: vai lá e pede perdão pro seu pai.
o desejo era eu falar qualquer coisa, xingar ele, né? Porque eu sentia muito injusto dele ter falado aquelas coisas. E todo mundo que eu falava, meu, seu pai não devia ter falado isso. Minha mãe falava isso, meus irmãos. Mas eu fui e eu me preparei para isso tudo e em oração pedi perdão para o meu pai pelas coisas que eu tinha feito, por ter largado a faculdade, que eles tinham pagado um tempo e não sei o quê. E foi difícil, não foi um negócio miraculoso de ter mudado totalmente o coração do meu pai, mas 2 anos depois meu pai faleceu, né? Dormindo, não acordou mais. E eu tava viajando com os amigos e minha irmã me ligou e falou assim, vem pra casa que seu pai tá... né, que o papai tá mal e tal. A princípio falou assim, mas depois ela falou que ele tinha morrido, que eu tinha que ir correndo pra casa. E eu lembrei dessa situação quando ele morreu, porque eu voltei de uma viagem correndo também, quando ele queria brigar comigo, né? E eu sinto que Deus cuidou e transformou a minha relação com ele nesses 2 anos, porque eu falei para ele depois que eu o amava e minha relação realmente mudou. E lá antes, quando ele falou aquelas coisas para mim, eu queria que ele tivesse morrido, né? Eu tinha essa raiva, essa angústia. E Deus cuidou, Deus transformou, assim, né? Então, para mim, essa questão da humildade e do desapego de você se livrar de uma arrogância, pelo menos o testemunho pessoal que eu tenho em relação a esse momento onde eu sentia que eu não deveria, estava no meu direito não pedir perdão para ele. Eu não senti que eu tinha qualquer coisa, mas a humildade me libertou, assim, me transformou e transformou minha relação com meu pai, transformou a minha vida. Eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse bem resolvido com essa relação com meu pai, se ele tivesse morrido naquela situação onde eu estava mal com ele, e se não fosse o Espírito Santo de Deus direcionando esse texto, falando ao meu coração, acho que eu não teria, com certeza não teria feito nada do que aconteceu, assim. Foi um livramento de Deus, com certeza. Obrigado. Queria compartilhar isso, mas... Obrigado, Zé, por ter compartilhado. Aqui, mas muito bom. É o testemunho da minha vida, assim, eu sinto, né? Tipo, não é da minha conversão, mas é de um texto que falou muito ao meu coração e transformou a minha vida até hoje, assim. E se esse texto, esse podcast mexeu também, ou de alguma forma esse texto em algum momento da sua vida também falou com você, não deixa de comentar aqui para a gente poder colher os testemunhos, as histórias, ou alguma dúvida se você tiver na descrição desse podcast aqui, que está no YouTube. Temos um link que a gente vai fazer um episódio final só para responder as perguntas dos textos que a gente leu, das cartas, e vamos tentar abraçar o maior número de respostas possível. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!